Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre a forma dos atos processuais no Código de Processo Civil. Na aula de hoje, estudaremos o artigo 190, parágrafo único do referido Código. Como de costume, nós iniciamos a aula lendo o dispositivo legal, que estabelece que, de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão, ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Então, aqui é dito que, de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão, ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Nós faremos agora o estudo termo por termo desse artigo, iniciando pela expressão de ofício ou a requerimento. Veja que o controle de validade do negócio jurídico pode ser uma iniciativa do juiz ou de qualquer das partes. É justamente o que está sendo dito aqui, não vou nem gastar muito tempo. De ofício, ou seja, o juiz pode fazer independentemente de qualquer provocação, ou a requerimento de qualquer das partes. O juiz vai fazer o quê? Vai controlar a validade das convenções previstas neste artigo, que são os negócios jurídicos processuais. E aqui é dito que o juiz recusa a aplicação em 3 casos. Veja que está na tela de vocês, olha, primeiro em verde, depois em cinza e por fim em laranja. São 3 os casos em que o juiz recusa a aplicação do negócio jurídico processual porque o considera inválido. O primeiro caso, que está em verde na tela de vocês, é o caso de nulidade. Então, quando o juiz identifica uma nulidade, ele recusa a aplicação da convenção feita entre as partes. Ele reputa aquele negócio jurídico processual inválido. É justamente o que eu constei aqui para vocês, que o negócio jurídico processual não pode ofender o quê? O ordenamento jurídico. Se ele tiver qualquer tipo de nulidade, ele não vai valer no caso concreto. Então, nós sabemos que a primeira situação, a primeira hipótese, é de nulidade. E o que pode gerar nulidade? Trouxe aqui para vocês 5 situações. E para ser mais didático, eu quero dividir essas 5 situações em 3 grupos, tá bom? O primeiro grupo vai abranger esse primeiro e esse segundo caso que eu destaquei agora para vocês. Então, vamos para ele. O primeiro grupo de situações que geram nulidade é violação aos requisitos gerais, que se aplicam a todos os negócios jurídicos, é o artigo 104 do Código Civil, nós vimos ele na aula anterior. Então, os requisitos gerais de todos os negócios jurídicos, eles se aplicam aos negócios jurídicos processuais. Tanto faz se o negócio jurídico processual é típico ou atípico, porque eles são gerais, eles se aplicam a todos os negócios jurídicos. E, inclusive, eu destaquei aqui, olha, as situações de nulidade do artigo 166 do Código Civil. Esse artigo 166, inclusive, ele faz bastante referência ao 104. Trouxe esse 166 para nós lermos nessa aula. Aqui é dito que é o quê? Nulo o negócio jurídico quando, inciso 1º, celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Inciso 2º, for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. Inciso 3º, o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Inciso 4º, não revestir a forma prescrita em lei. Inciso 5º, for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade.
Inciso 6º, tiver por objeto fraudar lei imperativa. E inciso 7º, a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. Aqui, nós verificamos que aquelas situações do 104 estão aqui previstas, relativas ao agente, relativas à forma, relativas ao objeto do negócio jurídico, e nós vemos também que esse 166 ele encorpa um pouquinho mais a situação e trata questões, por exemplo, relativas ao motivo, enfim, há 7 incisos aqui totais que cuidam de situações em que o negócio jurídico é nulo, tá certo? Então, essa é a primeira situação que eu coloquei aqui para vocês. Violação a esses requisitos gerais de todos os negócios jurídicos, inclusive aqui, violação a quaisquer das hipóteses de nulidade do artigo 166 do Código Civil. Já o tópico 2 aqui, olha, que faz parte ainda, destaco, repito mais uma vez, esse tópico 2, para facilitar a didática, ele faz parte do mesmo grupo do tópico 1, tá bom? Faz parte do mesmo grupo do tópico 1, para facilitar a didática para vocês. Esse número 2 aqui faz referência à nulidade por violação dos requisitos específicos dos negócios jurídicos processuais. Vamos destacar aqui. Agora, nesse item aqui, nós estamos falando não mais dos requisitos gerais aplicáveis a absolutamente todos os negócios jurídicos, mas nós estamos falando apenas de requisitos específicos dos negócios jurídicos processuais. Na aula passada, eu ensinei para vocês esse artigo 190 caput do Código de Processo Civil. Ora, aprendemos lá os requisitos específicos dos negócios processuais atípicos. Inclusive, apresentei para vocês uma questão relevante sobre será que esses requisitos são aplicados ou não aos negócios processuais típicos, negócios jurídicos processuais típicos. São ou não são aplicáveis? Veja a aula anterior para aprender a respeito. Então, aqui nesse item 2, ele é composto dos requisitos específicos dos negócios jurídicos processuais. E eu anotei aqui o 190, mas é natural eu dizer para vocês que se porventura algum negócio típico tiver algum requisito legal, e se esse requisito for violado, será possível arguir ali a sua nulidade. É natural. Eu trouxe aqui o 190 caput porque nós estamos justamente falando do parágrafo único do 190. Então esse aqui foi o tópico 1, para facilitar a compreensão. Agora, no tópico 2, nós vamos tratar, olha, desses requisitos aqui, tá bom? Então, para facilitar a didática, esses 2 requisitos aqui, eles serão estudados em conjunto agora. Esses requisitos, olha quais são, né? Ou melhor, essas situações de nulidade, olha quais são. Vamos lá. Primeiro caso, vícios do consentimento. Se houver algum vício do consentimento na celebração do negócio jurídico, é natural que seja possível o reconhecimento da nulidade. Ora, as regras que nós temos do Código Civil sobre os negócios jurídicos aplicam-se aos negócios jurídicos processuais. Então, dessa forma, quaisquer vícios do consentimento que maculam a validade do negócio jurídico se aplica ao negócio jurídico processual. Aqui nós temos, olha, o artigo 171, inciso 2º do Código Civil. Ele fala, por exemplo, que, além dos casos expressamente declarados em lei, é anulável o negócio jurídico, inciso 2º, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão. Então, nós temos aqui que os vícios do consentimento, como erro, dolo, coação, etc., serão aplicados aos negócios jurídicos processuais. Além dos vícios do consentimento, também os vícios sociais. Olha só, tanto vícios do consentimento quanto os vícios sociais. Vícios sociais, quais são eles? A simulação e a fraude contra credores. São temas estudados no Código Civil. Mas esses vícios aqui, como são vícios dos negócios jurídicos em geral, eles se aplicam também
aos negócios jurídicos processuais. Aqui trouxe para vocês para nós lermos brevemente. Quanto à simulação, tem o 167, que diz que é nulo o negócio jurídico simulado. Olha só, é nulo o negócio jurídico simulado. Além disso, o 171, inciso 2º, no finzinho dele, ele diz que é anulável quando há fraude contra credores. Então, nós vemos aqui que os vícios sociais, que são fraude contra credores e negócio jurídico simulado, eles também têm o condão de invalidar o negócio jurídico processual. E, por fim, aqui, o último caso, que trataremos aqui de forma isolada, a situação de normas cogentes. Ora, sempre que eu tenho uma norma que é cogente, eu não posso, através de um negócio jurídico processual, afrontar essa norma. Vamos pensar algumas situações aqui? Imagina, por exemplo, o exemplo que eu dei na aula passada, de um negócio jurídico processual que estabelece que um prazo que era de 15 dias vai ser de 8 anos. Ora, isso viola o princípio constitucional da razoável duração do processo. É uma norma cogente, não dá para eu falar que eu não quero um processo razoável. Imaginemos, por exemplo, um negócio jurídico processual que dispensa a atuação do Ministério Público. Ora, não dá. Se a lei exige o Ministério Público, é necessário que o Ministério Público atue. As partes não podem lá fazer um contrato para afastar a atuação do Ministério Público, porque é uma norma cogente. Imagine também um exemplo de um negócio jurídico processual que queira afastar o dever de boa-fé processual. Ora, a boa-fé processual é um imperativo, é uma norma cogente, não é possível eu afastar essa norma cogente por acordo entre as partes. Tá bom? Então, o que pode gerar nulidade, que é essa primeira situação que estamos estudando aqui? O que pode gerar nulidade são 3 aqui blocos de informação. O primeiro bloco é composto pelos requisitos gerais dos negócios jurídicos e pelos requisitos específicos dos negócios jurídicos processuais. O segundo bloco é composto dos vícios de consentimento e vícios sociais. E o terceiro bloco é composto das normas cogentes. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos para a segunda situação que pode gerar a invalidade do negócio jurídico processual, que está em cinza na tela de vocês. Aí é dito no caso de inserção abusiva em contrato de adesão. Olha que interessante, olha as palavras que o legislador colocou aqui. Ele fala que há essa invalidade aí, o juiz controla a validade e recusa a aplicação no caso de inserção abusiva em contrato de adesão. Isso demonstra claramente que a intenção do legislador não foi inviabilizar de forma absoluta os negócios jurídicos processuais nos contratos de adesão. Não foi, mas foi só de proibir esses negócios jurídicos processuais apenas quando a previsão for abusiva. Ou seja, quando há uma afronta inaceitável à autonomia da vontade, que deixa a parte aderente desse contrato de adesão em situação de inferioridade. Então, isso é importante. Então, em todo contrato de adesão, não se pode estabelecer um negócio jurídico processual? Não, falso, isso é falso. Porque só quando a inserção for abusiva é que será o negócio invalidado, tá certo? E aí, destaquei aqui para vocês que previsões isonômicas, em regra, não vão ser abusivas. Então, uma previsão que vale para ambas as partes, a princípio, elas tendem a não ser abusivas. Mas, é claro, é sempre importante vermos o caso concreto. Coloquei aqui exemplos para vocês. Na situação hipotética 1, imagine uma cláusula que prevê mudança idêntica de prazo para ambas as partes. Ora, a princípio, há isonomia aqui, todos foram tratados de forma igual. Então, a princípio, não há uma inserção abusiva em um contrato de adesão. Por outro lado, imagine essa situação hipotética 2, de uma cláusula que prevê que apenas a empresa que impôs o contrato de adesão terá prazo mais elástico para a manifestação. Aí nós já vemos uma situação
em que não há isonomia, em que aquele que era mais forte na relação negocial impôs de forma abusiva ao outro uma previsão contratual que vai beneficiar o mais poderoso. Aí sim nós teremos uma situação em que esse negócio jurídico processual não será válido, tá certo? Então, legal, nós já vimos aqui duas hipóteses, hein? Nós já vimos aqui as duas primeiras hipóteses legais. E agora nós vamos para a última, que está em laranja na tela de vocês. Aqui é previsto o quê? É previsto o caso em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Então, se alguma parte daquele negócio jurídico processual se encontrar em manifesta situação de vulnerabilidade, cabe ao juiz fazer o controle de validade dessa convenção. O que eu constei aqui? Constei que o juiz ele sempre faz uma análise do caso concreto para saber se alguma das partes estava em manifesta situação de vulnerabilidade quando celebrou o negócio jurídico processual. Será que ele estava quando isso aqui foi imposto a ele? O juiz analisa o caso concreto. Nesses casos, uma das partes se aproveitou da vulnerabilidade do outro contratante para levar vantagem sobre ele, fazendo inserir no contrato um negócio jurídico processual que prejudica o vulnerável. Olha só, alguém abusou da outra pessoa ali no negócio jurídico processual. E isso vai ser objeto de apreciação concreta do juiz. Imaginemos uma situação hipotética em que um leigo, ou seja, pessoa que está numa situação de completa vulnerabilidade jurídica ali, assina um negócio jurídico processual sem o acompanhamento de um advogado. Aí é natural nós vermos que a outra parte que impôs isso ao leigo abusou da sua vulnerabilidade. E por ter abusado dessa vulnerabilidade, vai o juiz aqui controlar a validade da convenção. Por último, coloquei um slide aqui para vocês que não faz referência específica a qualquer termo do parágrafo único, mas que é de extrema importância e se aplica a todas as hipóteses aqui estudadas, né? Que é o quê? O princípio do prejuízo. Pelo princípio do prejuízo, não se declara nulidade sem que tenha havido prejuízo. Então, é natural que, se não houve prejuízo, não há por que se declarar nulidade. Imagina, por exemplo, olha só o exemplo, se o negócio jurídico processual beneficiou só a parte vulnerável. Aí, não se deve invalidar a convenção. Ora, é óbvio, se a atuação do juiz aqui é destinada a proteger o vulnerável, ele não pode falar, olha, eu vou anular o negócio está beneficiando o vulnerável. Qual que seria a vantagem? Qual que seria a proteção ao vulnerável se anula o negócio que o beneficia? Não há qualquer vantagem nisso. Então é necessário sempre nós aplicarmos o princípio do prejuízo. Se não há prejuízo, não há por que declarar nulidade. Ok? Então é isso. Esse foi o parágrafo único do artigo 190. Curta, comente, se inscreva e compartilhe os vídeos. Até a próxima aula.